Aê! Mais pra cima aqui. Hoje vai render, hein, Celso? E aí, Ale? E aí, meu pai? Camarada. Isso aí, saravá. Bom demais, bom demais. Hoje o conteúdo é brabo, hein? Hoje o conteúdo é brabo. Que a gente... uma musiquinha aqui que eu tava... Para começo aqui. Pode pôr. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegando. Sim, sim. Susan Furtado. Pô, foi minha Carlinha. parceira, ela aí. Foi minha parceira, Susan, minha parceira, grande dançarina, grande profissional de dança que tá lá no Chile. Pô, uma profissional assim, da antiga, sabe? Pô, cara, vou te falar, na minha vida eu tive muita sorte de ter muitas pessoas. Eu dancei com várias mulheres, pô, de talento que, assim, surreal, sabe? A parada com Borogodó, aquela mulherada que tu dança, tu fala assim, que cara... tem Borogodó, né? Dancei com Suza, dancei com Robertinha, sabe? Estudei pra caramba com Luanda Lins, dancei com Luanda Lins, dancei com Sueli, Robertinha, Fabiola, sabe? Helena Fernandes, que é representante do tango aí, junto com o Cláudio Vilagra. Então, eu tive sorte. Pode falar que eu tive sorte. Foi privilegiado, foi privilegiado. E aí, gente, vamos chegando, vamos chegando. Tá, o Celso falou que seu som tá baixo. O meu som tá baixo? Calma aí. Qualquer coisa, tem como você colocar um fone, Melhorou? se for o caso? Melhorou? Melhorou o som? Deixa eu ver aqui que eu vou colocar um som aqui, ver se melhora aí. Olha, qualquer coisa, põe fone de ouvido do celular. Fone de ouvido? Que fica bom. Então o meu tá bom, gente? Então eu vou pegar aqui o fone, calma aí. Gente, hoje a live vai ficar sinistra. Conteúdo pesado, denso. O Ale é um cara que é um monstro, assim, cultura brasileira, entendimento do que é o samba, de onde que veio, as origens. E vocês vão ver. A live vai ser abastada de conteúdo hoje. Top. A galera aí, Sila. O meu tá bom, né? O meu tá bom. Então, calma aí. Eu acho que o volume de quem faz a live fica um pouquinho melhor. Deixa eu botar o fone aqui, que eu acho que o fone vai ficar melhor mesmo. Beleza. Eu tava planejando uma música aqui, mas não quis entrar. Mas vamos ver se entra aqui. Tem que estar caracterizado. Cara, assim, eu acho legal, sempre que a gente vai falar, e assim, a galera não tem... Vê se melhorou o som agora. Melhorou. Pra mim, melhorou. Melhorou? Então tá, galera, aí se Sim. melhorou o som. Deixa eu botar aqui um lance aqui. Melhorou, gente? Thiago. Vamos lá. Só que eu fiz um lance aqui. Como é que eu vou fazer uma gambiarra aqui? Então, acho que agora vai ficar melhor. Gente, lembrando, quem tá chegando aí, convida a galera para essa live. Convida os seus amigos. Não precisa ser só a galera da dança, não, porque hoje a gente vai falar aqui de um tema muito bacana, que é a cultura do nosso país. Muito importante, origens do nosso país, que não vieram e não influenciaram somente a dança, mas a música, mas o povo, muita coisa veio disso aí. Né? O Ale é um cara que tem muita propriedade, estudou muito. Para vocês vão saber um pouquinho da história dele aí. Hoje ele está do outro lado do mundo, levando a nossa cultura. Então vai ficar
incrível essa live. Clica aí no aviãozinho do lado dos comentários aí para baixo. Aí, né? Vamos trocar muita coisa boa. E convida a galera. Convida a galera. Eu tava com a musiquinha aqui também, ó. Calma aí, deixa eu escutar a tua. Qual é a tua que tu tava colocando? Deixa eu ver. Pô, é uma mandinga, cara. Isso aí é um samba de roda, pô. Sim, Angola. Eu vou te mandar depois. Manda pra mim, que é muito importante essa troca aí. Eu vou botar uma música aqui que eu acho bem interessante, pelo que a gente vai falar agora, da Clementina de Jesus, né? A Clementina de Jesus foi uma grande intérprete, uma grande cantora que nós tivemos aí, muito importante da nossa cultura brasileira, né? Ela cantou muitas músicas, né? E sofreu um preconceito muito grande. E essa é uma das músicas dela. Não sei se dá pra galera escutar direitinho. Tá dando pra ver. Aqui todo terreiro, pelo dia, faz inveja essa gente não tem mulher. Já tá de preto velho, há uma festa de aô. Já tá de preto velho, há uma festa de aô. E eu chamo, e eu manjo, o cambate eu só te catado, hora de banana. Tá falando aí de uma senhora que... Acho que a galera vai ver o refrão, vai conhecer. Não sei se as pessoas conhecem, mas assim... O refrão, de repente... Então, vamos saravá, aqui é meu pai. Vamos saravá, aqui é meu pai. Xangô. E é isso aí, vou deixar baixinho aqui. Então, galera, eu quero agradecer ela, Clementina de Jesus, uma grande cantora que tinha narrativa, né, exaltando nossos ancestrais. É muito importante a gente colocar que, só dando um chamariz aqui para ela aqui, porque eu tinha tantos assuntos, que a Clementina, ela era adepta, né, da cultura afro-brasileira. Eu digo cultura porque, para as pessoas de fora, né, isso era tido como religião somente, mas assim, isso é uma cultura. Isso tem todo um contexto aí de várias coisas de vida, né? Então, pode-se dizer que é uma cultura. E ela recebeu muito racismo, né? Muito preconceito por cantar, ter essa narrativa aí, numa época que a gente não podia exaltar e falar sobre nenhuma vertente, né, da filosofia afro-brasileira. E ainda assim ela já era uma grande feminista, porque ela sustentava a família dela, tanto ela quanto a grande Ivone Lara, que para fazer os sambas, ela tinha que pegar os primos, que eram do Império Serrano, porque não deixavam nenhuma mulher entrar na ala de compositores. Então, ela usava o nome dos primos para conseguir, e muitos sambas que são do Império Serrano, de vários sambistas renomados, de autoria da grande Ivone Lara. E, inclusive, como o nome já diz, né? Ivone Lara, uma joia rara. A música que fala lá. Uma joia rara. Sim. Ela, naquela época, ela era a única mulher, se você pegar os discos antigos, né, aqueles discos de vinil, a capa, ela já estava só ela de mulher. Um monte de homem, só ela de mulher. Então, para você ter... Né, isso aí é uma representatividade muito grande para também a gente ver o quanto do machismo existe, né, estruturado também na nossa cultura. Então, cara...
Gente, vocês estão sentindo o peso da parada, né? A gente nem começou, o bagulho já tá assim. Vai ser foda, hoje vai ser foda, cara. Fiquei muito feliz, poxa, amigo. Cara, eu te agradeço, Marcelo mesmo, sabe? Gente, Marcelo é um grande profissional, um grande empresário que está com uma estrutura, né, de arte, né, de um centro cultural, a gente pode dizer um centro cultural, e depois eu vou falar por que é considerado um centro cultural. E a gente tem que dar muito apoio a essa galera aí que está fazendo muito mesmo, está dando, sabe, a vida para tentar proporcionar uma energia boa e uma vida e até a arte e a cultura para vocês aí. Vamos apoiar o Marcelo aí, Minas Gerais, o pessoal aí, vamos chegar junto. Vamos. Show. Ô, Ale, vamos fazer o seguinte, olha só, tenta chegar o seu rosto um pouquinho mais, ou virar o celular para o outro lado da tela, porque aí você foge dos comentários, entendeu? Aqui? Para o outro lado, o contrário. Aqui. Aí um pouquinho mais, entendeu? Aí fica perfeito, que aí você foge um pouquinho dos comentários, fica melhor para... Aqui? Você tem que estar para o seu lado esquerdo, isso aí. Show, sacou? Então fechou. Beleza. Gente, então é isso aí. Vamos dar início aí à nossa live de hoje. O tema fantástico. Ontem a gente ficou trocando ideia, cara. Aquelas mensagens de... Ontem o papo rendeu pra caramba. Foi maravilhosa a nossa conversa, falando sobre muita coisa. Uma troca muito legal. E estamos aí. Então, a minha história geral já sabe um pouquinho... Tudo que eu fiz aí tá nas primeiras lives. Eu vou partir direto para a história do Ale para economizar tempo, porque hoje vai faltar. Ale, fala um pouquinho pra gente aí, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, até onde você tá hoje, o que aconteceu por aí, nessas andanças, caminhadas. Aconteceu bastante coisa, né? Então, assim, eu acho que vou fazer um resumão. Tem que ser um resumão, Vou fazer um resumão, porque eu acho que o interessante aí é a gente falar sobre a nossa cultura, né? E para as pessoas colocar, né? Colocar dentro de cada um uma perspectiva da nossa cultura que é tão rica. Eu vim aqui mais para passar, eu vim mais ser o garçom do que falar de mim. De mim mesmo, acho que garçom vem para nós servir, né? Acho que na vida a gente vem para servir, né? De alguma forma. Então, assim, cara, falando da minha pessoa, eu sou um cara, um malandro. Sou um malandro. O que é um malandro? O malandro é a pessoa que consegue viver e criar no precário. Eu sou um cara que eu gosto das miudezas, né? Inclusive, eu trouxe um livro aqui. Eu sou um cara que gosta de estudar, desde que eu me entendo por gente. Estudar, agora, assim, bem específico falar isso aí, porque eu sempre gostei de estudar história. Eu sempre fui muito bom aluno em história, no meu decorrer, né, da vida. E também fui criado dentro de terreiro, fui criado dentro de uma filosofia chamada Jurema Sagrada. Que eu sou filho de pernambucanos que vieram para o Brasil para emigrar, né? Quer dizer, para o Rio, para emigrar no Rio, por questão de trabalho. Só que toda a minha mãe já era da Jurema e tal, meus avós, e todo mundo foi para lá. Eu sou filho de pernambucano e nasci no Rio de Janeiro. E sempre gostei de dançar, sempre trabalhei com danço desde criança. Fui muito reprimido em relação a isso, em relação à dança, sou músico formado, sou formado em percepção musical, né? Sempre fiz cursos de dança, sempre dancei, sempre procurei me aprimorar em relação ao estudo, né? Sobre o estudo da dança em si, porque eu sempre fui relacionado à música e à dança, tá? Fui um cara que morei na favela, sou cria da favela, da Cidade Alta ali, da Beira Pica-Pau, de Cordovil, onde tiveram vários músicos. Hoje mesmo, cara, o Índio da Cuíca, o maior cuiqueiro que a gente tem no Brasil, tá dando uma live hoje muito interessante também, sabe? Onde vieram muitos profissionais, o Abídio, o Vídeo, vários profissionais que tocaram com ele. Assim, eu peguei uma época muito boa do samba, que hoje em dia tá muito precário, e eu bebi nessa fonte. E essa fonte me estruturou de várias coisas, o terreiro e o samba.
me estruturou, mas ao mesmo tempo foi meio complicado, porque hoje em dia a gente está vivendo uma outra realidade, onde está se comercializando tudo, esquecendo a origem das coisas e banalizando também essas origens. Fast food cultural, Então, né? então, assim, eu vim disso aí. É um pouco difícil, porque quando você tem uma estrutura muito forte, ficar hoje num ambiente como está é meio complicado. Mas, como eu falei para você no começo, eu sou um malandro. O malandro, ele não bate de frente e ele procura a esquiva, né? Como a água. Temos que ser como a água. Assim, e a ideia malandro é uma malandragem, que em si é a boa, e sempre foi a boa e velha malandragem. Vão tentar associar isso a coisa negativa e a gente vai falar isso lá na frente, o porquê disso até. Então, assim, eu sou esse cara aí, eu sou irmão mais velho de 2 irmãos, tenho 2 irmãos, né? Fui criado lá, ajudei a criar meus irmãos, trabalhei muito cedo, fui um cara que passei por muitas coisas na vida, nunca tive situações que me ajudaram a exercer o que eu faço hoje. Muito pelo contrário, eu lutei contra muita coisa para conseguir, ou estar galgando, né? O que eu estou fazendo hoje. Mas sempre fui músico, fiz dia de casa aos 8 anos de idade para ir para o Cacique de Ramos. Eu tenho 42 anos de idade, né? Lá atrás, com 8 anos de idade, eu já fugia de casa. Apanhei muito por causa disso, mas assim, ainda assim, né? Aprendi a tocar percussão nos baldes, que na minha casa não tinha água encanada. E eu aprendi nos baldes de alumínio. Tanto que eu tenho um calo no dedo até hoje, vários calos. E foi isso. E ao decorrer do tempo fui estudando, fui do Social Ramos Clube. Comecei lá no Social Ramos Clube, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, em Ramos. Foi lá de onde eu vi, da dança de salão eu comecei lá. Mas já era lambadeiro anteriormente, porque eu dançava nos cortiços, né? A gente podia falar das tendinhas, a gente chamava tendinha, onde tinha lambada. Entendi. E a gente está falando aí na época de 87, 88. Né? Onde já existia a lambada, o grupo Kaoma nem sonhava de existir, e existe um cara chamado Carlos Alexandre, onde ele tocava guitarrada, que ele chamava de lambada, e assim, existiam vários grupos de guitarrada. Muita gente acha que o Kaoma que veio... O Kaoma, na verdade, ele popularizou, né? Ele fez uma parte da popularização, mas não, a lambada bem antes disso. Sim. E ele, e depois Beto Barbosa, então eu comecei a dançar lambada nos bairros e comecei a ganhar muitos concursos. Fui campeão de lambada na Manchete, na antiga Manchete, quando eu era criança, molequinho. E dali eu comecei a dançar 2. Porque a minha primeira dança foi lambada e forró. Depois eu fui pro samba de gafieira, mas já sambava no pé porque os meus tios eram ligados ali ao Bafo da Onça, que era rival do Cacique de Ramos. Então existia toda uma história. Quando eu era moleque, isso é interessante falar para vocês. Quando eu era moleque, o Bafo da Onça desfilava na Rio Branco. E o Bafo da Onça jogava taxinha no chão, porque o Cacique de Ramos, eles viam todos eles descalços. Era guerra. Você não tá entendendo, a porrada comigo. Que doideira, cara. Era um negócio meio assim, porque o lance do samba era uma coisa muito de rivalidade. O lance que aconteceu de baile funk, da negócio de briga, veio um pouco dessa estrutura aí, né? De antes, que é meio tribal. Então, assim, existia isso. E o pessoal jogava taxinha, eu lembro, eu era muito moleque, não lembro de tanta coisa, mas eu lembro dessas coisas. Então, o samba eu vim dessa época da Rio Branco ainda. Então, eu sempre fui ligado, primeiramente, foi a escola de samba. Por quê? Porque a escola de samba era coligada, ligada ao terreiro. E não existia diferença, né? E até do samba de gafieira. Para quem não sabe, muitas pessoas que eram do samba de gafieira, o samba de gafieira não tinha distinção. Não tinha distinção de samba de gafieira e samba de avenida. Era tudo a mesma coisa. As pessoas, Paulo da Portela dançava muito. Paulo da Portela dançava muito dança de salão. Então, assim, a galera... que não é por quê? Porque a galera que é do samba de avenida era uma outra, não frequentavam hoje, né? Tem essa separação, antigamente não tinha. E assim, resumindo, aí fiquei adolescente, comecei a trabalhar muito cedo, 12 anos de idade, já trabalhava na Marquês de Olinda, como contínuo. Meu primeiro trabalho foi a Xerox do Brasil, né? Eu trabalhei na Xerox do Brasil, depois da IBM, como contínuo e tal, comecei a trabalhar ali, e comecei a trabalhar, tive um filho. Meu filho se chama Hugo, tive um filho com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Foi pai muito cedo. Foi pai muito cedo. A mãe do meu filho tinha 18 anos, se fosse hoje ela estaria presa. Então, assim, eu já comecei muito cedo nessa baniboló.
eu acho que foi muito precoce, né? Pela vida que eu tive que... E acaba que essas coisas acontecendo, sua responsabilidade, né? Muda tudo, né? Responsabilidade, mas eu aprendi também que eu pulei etapas, né? A gente não pode fazer isso na vida. Eu não recomendo ninguém a fazer isso. Meu filho a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meus filhos, né? Eu tenho um filho, tenho uma filha e tenho um neto. Eu tenho um neto de 3 anos já. E são as pessoas, são a minha riqueza. A minha riqueza é essa daí. E foram eles. E ele me acrescentou muita coisa. Fui militar 10 anos, quase 10 anos. Né? Depois eu entrei para o Exército, onde eu vi muita coisa, aprendi muita coisa, fiz muitos amigos, vi uma realidade que eu não esperava, mas não foi ele que me disciplinou, eu já era muito disciplinado, porque eu tive uma educação muito forte do meu pai e da minha mãe. Então, assim, mas me ajudou a ver a vida de uma outra forma também. Mas sempre dançando. Daí, com 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu já coreografava na escola, uma escola chamada São João Bosco, onde eu fiz a festa junina deles, que era a época de lambada, e eu dançava lambada, e as professoras pediram para fazer as coreografias ali. Ali foi onde eu comecei a fazer a coisa. Aí dali não parei mais. Aí, até hoje estou aí. Nossa. E fui pro time A, não posso esquecer, né? Porque assim, fui da dança de salão e já comecei a dançar, comecei a dar aula, como eu tenho uma turma em Cordovil, numa academia, tinha uma turma de noite, de manhã, e assim, era muito legal, porque assim, isso aí eu estou falando de 2003, eu tinha uma turma de manhã e à noite. E essas turmas, cada turma tinha mais ou menos uns 30 ou 40 alunos. Era uma coisa bem legal. Onde? No Jimmy, não? No Jimmy? Não, no Jimmy não. Estou falando de 2002. Eu entrei para o Jimmy, né? Depois, eu entrei para o Jimmy, acho que foi 2007, 2006. Porque assim, eu ia entrar para o Jimmy anteriormente a isso, que eu já tinha uma turma e a galera já tinha me indicado para ir. Eu sempre toquei. Na época, minha vida de música e dança sempre foi conjunta. Eu sempre toquei. E eu tocava com um cara, e eu fazia trabalho com um cara no estúdio, de um cara chamado Lincoln de Lima. Lincoln de Lima, hoje é o produtor do Ferrugem, o cara que toca cavaquinho, se vocês pegarem. O melhor cavaquinista que tem no Brasil. Pode perguntar a qualquer cara que é músico. Chama-se Lincoln de Lima. E eu trabalhava no estúdio dele, com ele, fazendo música também, colocava algumas coisas que eu tocava com um músico muito fera, que hoje é maestro, chamado Pierre, hoje ele é maestro. Pô, o cara fera, estudou comigo percepção musical, depois foi embora. Hoje em dia é maestro, então a gente fazia essa música lá. E o Lincoln falou para mim ali, tu tem que conhecer Mandinga, ele chamava de Mandinga, tu tem que conhecer o Jimmy, cara. Aí eu falei assim, o Jimmy? Falou, é o Jimmy. Mas isso a gente está falando de 2000, 99. Ele sempre ficou naquilo na minha cabeça. Martelando. E o Jimmy em 97, 98. O Jimmy 98, 97. Foi 98, 97? Não, minto. Foi bem antes. Em 95, o Jimmy lançou uma nota no jornal chamando bolsista. E eu fui. Lá atrás. Eu fui. Nem tinha funkeado ainda. Não, nem existia funkeado. Não era funkeado. Aí tinha um cara chamado... como é que é o nome do cara? Esqueci o nome. Era um professor. Ele falou, pô, cara, chegou atrasado. Porque eu vinha de longe, cara. De meu catete. Era em cima ainda do Big Nectar. A academia dele era em cima do Big Silveira Nectar. Ramos. Silveira Martins. Silveira Martins. Aí ele falou, pô, cara, acabou. Eu esqueci o nome do cara. Depois eu vou lembrar o nome do professor. Aí eu falei, pô, que merda. E a galera tinha me chamado também para ir pro Carlinhos, porque tinha um amigo meu, um garoto, que era até mais novo, que ele era do Carlinhos. Eu falei, pô, vamos pro Carlinhos, cara, me perdoava para ir pro Carlinhos. Aí eu fui lá, cheguei uma época que fui lá pro Carlinhos, entrei pro Carlinhos, fiz aula com bigode, algumas coisas, peguei muita coisa com bigode. Mas assim, não era a parada que eu tava querendo ainda. Aí eu falei, pô, fechou. Fui pro Carlinhos, falei com o Carlinhos até, e saí. Aí depois disso, eu continuei nas escolas de samba, eu sambava com um cara chamado Fabinho, um cara fera, um moleque que hoje é mestre sala. O pai dele, chamado Belenzinho, foi o cara que deu aula pro Claudinho, que é mestre sala da Beija-Flor, pra Selminha, deu aula pro mestre de sala, que é da Imperatriz, que era o filho da Maria Helena. Ele, cara fera, Belenzinho. O filho dele
era sambista, passista. Então a gente saía para os sambas para sambar, para Portela, a gente vivia no samba, cara. Igual o pessoal vive na dança de salão, a gente vivia nos sambas, assim, das escolas de samba. Embora eu sempre fosse mangueirense, né? Tivesse sido mangueirense. Sempre na mangueira na cabeça, mas eu ia para as escolas de samba. Enfim, aí cheguei numa escola chamada... a gente estava na Rocinha, Acadêmicos da Rocinha. Aí Fabinho arregaçando lá, quebrando tudo. Aí eu vi, cara, na escola de samba lotada, porque só quem fazia isso era a gente. A gente chegava na escola de samba, abria um clarão, né? Sambando, blá, 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 blá. Aí eu cheguei, descansei, estava lá tomando um negócio. Aí que eu olho lá dançando no meio do salão, abrindo um maior rodão. Tô vendo um cara quebrando. Ele tava com um sapato, com salto de acrílico. Eu falei, que porra é aquela brilhando no pé desse maluco aí? Aí eu olhei, quem era? O Jimmy Luanda. Quebrando tudo. A quadra lotada. Só um espaço deles assim, todo mundo olhando. Eu falei, cara, é esse maluco aí. Só que eu tava com uma galera do Jaime, que eu conhecia todo mundo, cara. Eu sempre fui um cara da gira. Então eu tava com a galera do Jaime e tinha uma guerra do Jaime, Carlinhos e Jimmy. Uma guerra que vocês não fazem ideia qual era a parada. Era muito sinistro o lance. Então, hoje assim, tá bem tranquilo, né? Antes eu já falar também bom, nessa época. Que bom que hoje tá tranquilo, mas assim, era uma coisa bem complicada, cara. Não, hoje tá mais tranquilo em relação ao que era antes, né? Mas ainda tem um ali, outro aqui, né? Sempre tem, todo lado. Assim, mas cara, acho que tá... Não tem jeito. Tá bem isso é estrutural, cara. Isso vem de muita coisa lá atrás. Não é só em relação à dança de salão. Aí conheci ele, entrei pro Jimmy, comecei a fazer as coisas, comecei a estudar com o Jimmy. Tinha um cara também que eu via, que o cara era muito fera, chamado William, que era da Companhia dos Galácticos. Eu gostava muito do estilo do William, porque ele era rápido. Ah, o William Ribeiro. Gostava e gosta, é um cara rápido, muito rápido. Ele é ótimo. Ele é muito rápido, é um cara muito... E assim, eu me identifiquei, porque eu era de escola de samba, sempre fui muito ágil nas pernas. Eu falei, pô, eu quero essa parada aí. Só que assim, eu sempre fui músico. E para mim, até hoje, na dança, isso é um grande problema. Por quê? Você é músico. Então você vai me entender o que eu vou falar. Sim. Eu não consigo associar passos sem com que tenha uma estrutura musical de nuance, porque eu sou percussionista e trabalho com arranjo musical. Exemplo, eu pego uma música, tá entendendo o que eu tô falando? Então, para mim, eu não estou falando que isso é verdade absoluta. Não estou falando isso. Eu estou falando que, para mim, como músico, isso me incomoda. Por quê? Porque eu trabalho com arranjo, eu trabalhava com arranjo musical. O que é um arranjo musical? É você pegar uma música, né, que tem aquela pirâmide rítmica, que você sabe o que é, e a gente vai estruturando ela. Ela não tem nada. É uma coisa tipo um esqueleto. É igual um manequim que você começa a colocar roupa. Né? Você sabe do que eu estou falando. Então, assim, para mim, dançar é isso. Então, eu não consigo dançar sem... Exemplo, a música tem uma nuance de sopro. O cara não acompanha. Porque, assim, qualquer vídeo que você for observar na televisão, se você estiver vendo na televisão, vamos falar uma coisa assim, cinematográfica. Existe a televisão, está tendo uma apresentação de um grupo de salsa. Vamos lá. O grupo de salsa está ali, ó, harmônico. A câmera está ali, gravando o grupo. Quando o sopro der a entrada dele, a câmera vai focar. Sabe por quê? Porque foi a nota mais... Tá entendendo? Então, assim, gente, isso é básico. As pessoas dançam não fazem isso. Só que quando eu vi o Jimmy dançar, eu falei assim, pô, o maluco tá... Esse cara pega. E sabe o que me impressiona nele? Ele não é músico, ele não tem noção nenhuma de nota musical. Eu falo, cara, por isso que eu valorizo ele, sabe? Não só ele, tem outros caras também aí. Então, assim, eu me identifiquei, eu falei, pô, essa parada que eu quero. Porque o músico, a pessoa vai fazer o que ela se identifica. O que ela não se identifica, ela faz o que ela se identifica. Isso é normal e legal também ter pluralidade por causa disso. Então, assim, eu fui e enveredei pelo Jimmy. E comecei a estudar. Ele me chamou, ele queria fazer uma companhia, me chamou para ser responsável da companhia, onde a gente fez a seleção.
pô, já tinha tinha o Magno, veio o Adriano, veio o Igor, que era já era da academia. Chegou o Diego, que era da outra academia. O Diego chegou no Jimmy, é o que eu tô falando pra você. O Diego chegou no Jimmy, o Diego tinha uma parada com um facão que era foda. Ele ficava na recuperação do facão, ó. O Diego era pessoa de axé, né, cara? De academia. Não, ele sempre foi um cara sempre estudioso e dedicado. Eu falava com o Magno, Magno, esse maluco aí vai ser foda, porque assim, ele é dedicado, ele ficava ali, ó, pegando a parada, sabe? E assim, e hoje é o cara foda que é hoje aí. Então, assim, teve ele e assim, e teve outras meninas. Teve a Carla, teve a Yara Cassano, teve a namorada do Magno, né? Que velho é fogo, vai ter minha memória. Teve a Carlinha, sabe? Teve a Mariana, que foi minha parceira, foi minha Mariana. Então a gente fez um trabalho legal, que foi depois dos Galácticos. Sabe que eu cheguei a ver os Galácticos no Jimmy, foi depois dos Galácticos. E assim, dentro disso aí, a gente começou a fazer um trabalho. E eu já trabalhava com bolero, porque eu também passei uma época do Marquinhos Copacabana. O Marquinhos Copacabana foi um grande mestre que eu tive de bolero. Nossa, um cara que me segunda-feira tem uma live com ele. O cara que me pegou, o Marquinhos Copacabana, eu já dançava, ele falou, ali, vamos fazer vamos fazer dessa forma aqui. Ele me pegou e fez assim, tum, 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 tum. Eu já tinha uma concepção de dança. Mas ele foi um cara que abriu minha mente para muita coisa. Muita gente, eu sempre falo dele. Legal. Porque ele foi um cara que foi um divisor de água para eu ver o bolero de uma outra forma e conseguir aplicar o que eu sentia dentro do bolero. Apesar de não ter nada a ver muito com o estilo dele. Mas ele me ajudou a ver o bolero dessa forma e é um cara que dança. Ele dança. A dança do Marquinhos Copacabana é em direção. A condução dele é em direção. Ele não toca em você. Ele dançou comigo. Ele conduz na direção. Eu vi uns vídeos dele dançando, né? Eu conheço ele, já fiz aula com ele, já troquei muita ideia com ele aqui, mas eu conheço ele da atualidade, né? E aí ele já tem uma certa idade, tá, o rendimento não é o mesmo. Aí eu vi uns vídeos dele dançando antigamente. Cara, eu fiquei de cara, meu irmão. Fiquei de cara. Falei, cara, esse é o Marquinhos. Olha que foda. Ele dançando no Sírio-Libanês. E assim, um cara, sabe? Um cara que eu posso dizer para você, até hoje, até hoje ele é referência. Porque assim, isso aí a gente vai conseguir falar lá na frente, pra gente não fugir aqui. Eu ainda falando de mim, do meu ali, né? Então, deixa eu resumir. Então, o Marquinhos, aí foi o Marquinhos. Aí comecei uma companhia de bolero contemporâneo, era o bolero estilizado. Eu tô falando assim, nem pessoas sonhavam de falar bolero estilizado. Está falando não era carioca, não era estilizado 2007. Está falando 2007. 2007. Galera, nem sonhava. Quem fala de bolero estilizado nem dançava ainda. Eu fiz, nem dançava ainda. Então eu chamava de bolero estilizado e bolero, coloquei hoje bolero contemporâneo por causa disso. Eu tive uma companhia que era o Léo Gomes. O Léo Gomes fazia parte da companhia de bolero contemporâneo. O Clinton, que dá aula de zouk hoje lá nos Estados Unidos. O Diego Fiore e a Mônica fazia parte. A Larissão fazia parte. A Susan, que entrou aí, fazia parte. Sabe? Legal. Tinha uma galera que não. O Alexandre Porcel, que era do Carlinhos de Jesus. Eu quis fazer porque eu era sempre ligado a muita gente. Então eu quis fazer uma coisa com pessoas que queriam estudar. Queriam ter uma outra concepção de dança. Porque eu sempre fui um cara das miudezas, sempre fui um cara que eu gostei de fazer as minhas coisas, não ficar em grupos, sabe? Eu sempre gostei de fazer as minhas coisas. Então, isso aí, a galera acreditou e a gente conseguiu até fazer uma apresentação no Jimmy. A Camilinha também, a Camilinha que agora tá do funkeado e tal, a Camilinha fazia parte, grande dançarina, bailarina, enfim. Aí fiz esse... Então, assim, para isso, eu tô fazendo um resumão para a galera ter ideia aí, porque eu nunca fui de um lugar só. Né? Nunca fui num lugar só. Nesse ínter aí... Isso é legal, cara. Isso eu acho muito legal. Foi. O Luffy, que é o cara que empregou o Zouk, porque pouca gente fala dele. O Luffy e o Luiz Carlos. Luiz Carlos é um grande professor que ele dava aula em Vila Isabel, que depois você podia pesquisar por ele. Porque, assim, existem muitas coisas que as pessoas não falam. Quem incrementou o Zouk foi o Luiz Fernando, no Rio de Janeiro. É ele que fazia vários eventos, inclusive era premiado. Um cara que, assim,
Ele que me pegou da lambada e me levou pro Zouk. E o cara fazer Zouk circular, o primeiro cara a fazer aquele Zouk redondo foi ele, Luiz Fernando. Depois você pesquisa, chamado Bacana, Luffy. bom saber, cara. Chamado Luffy. E ele foi para Martinica, e ele foi para vários lugares, Guiana Francesa, para pesquisar lá várias coisas e Nossa, trazer eu pra já ouvi cá. falar bastante dele, Ele é mas muito não foi fera. isso. E foi ele que me colocou mais ou menos no Zouk. Depois disso, veio o Clinton, que me deu uma força. O Clinton foi da minha companhia, depois eu peguei uma força com ele. O Camacho também, um cara fantástico, criativo. Porra, o Camacho é um gênio. E assim, me identifiquei com ele também por causa da maneira de escutar essa parada que eu falei da música. E comecei a pegar muita coisa com muita gente, sabe? E no samba de gafieira, meu primeiro mestre foi o Cosme, né? Foi o Cosme, que era da Baixada, que era lá o pessoal lá, que o samba era de lá, né? O samba era de lá. E peguei muita coisa com ele. O Jimmy que me projetou, o Jimmy me pegava e me limpou de várias formas. O Jimmy, tomei aquela época que chutava o teu pé, dava varada, colocava vassoura nas costas. Então, assim, o Jimmy me projetou. Eu posso dizer que o Jimmy me projetou porque eu fiz um baile na academia do Jimmy, onde foi um dos bailes mais cheios, o meu e da Larição, pode perguntar para ele. A Larição fez um baile com a Mami, onde lotou a academia do Jimmy. Anterior a isso, eu já tinha feito um baile lá, que foi meu aniversário, bombou. O Chocolate não falava com ele nessa época, foi lá e começaram a se falar. Esse baile com a Larissa e da Mami eu fui. Então, tu estava, né? Eu acho lembro que de você. Tem uma galera, eu acho até que tu foi, eu não sei, eu acho que até que, eu não sei, porque meu baile foi em 2007, não sei se tu ainda ia lá. Mas assim, da Larissa e da Mami já foi em 2009, tem mais... 2010. 2009, da não Mami. sei, porque tem mais ou menos uns 12 anos que eu frequento lá. Que eu comecei a frequentar lá. Isso. Então, eu lembro desse baile da Larição com a Mami. Eu lembro, eu fui. Então, esse baile também foi muito cheio. Então, assim, foi gente do Jaime Arocho que não ia lá, foi gente do Bolacha que não ia lá, foi gente de várias tribos que iam lá. Eu já cheguei na academia do Jimmy para ir assim. E o que eu falei pro pessoal foi bem interessante, porque o Jimmy é um cara que ele tem um coração muito grande. O cara que eu vi, eu aprendi a dançar com todo mundo do baile por causa do Jimmy. O Jimmy é o único profissional que eu vi que chega no baile e dança com todo mundo. Todo mundo. Desde a mulher que dança iniciante até da mulher que tá em referência. Ele dança com todo mundo. Dança todo mundo. Ele é muito... E de não ter idade. O Jimmy dança todo mundo. O que eu aprendi com ele em relação à dança também, foi uma das coisas, foi isso. Fiz aula com muitos caras, peguei muitos passos com muita gente, peguei passos com um cara que é muito bom, de referência para mim. É um cara muito fera no samba de gafieira hoje, novo, mas é um cara muito fera. Magno Matias. Muito, e não só para mim. Magno Matias já chegou e já fez laboratório para muita gente aí. O Diego foi um cara também que fez laboratório com o Magno Matias. Esses caras aí, o Robinho, esses caras, muita gente fez. Hoje a galera nova aí, nova geração, o pessoal diz, porque ele é um maluco que veio da Baixada, sabe? É um cara que tem muito o que acrescentar para muita gente. Sabe pegar uma pessoa do zero e colocar dançando. Prova disso tá a menina que tá dançando com ele lá agora, que é a esposa dele. Sim, então, assim, porque não é fácil você pegar uma pessoa do zero e colocar a pessoa dançando. Você sabe. Ainda mais de outro Sim, país. É um cara fera. Morava num lugar depois que veio muita gente morar comigo, tal, da dança. Muita gente morou comigo na minha casa. Eu era aquela casa que vem, todo mundo vem e fica. Na minha casa no Rio era assim. Porque depois desse ínter ali, eu morei na rua, fui morador de rua. Quando eu fui militar, eu fiquei paralítico da perna direita durante 2 anos. Sabe? Isso, eu fiquei paralítico da perna direita. Eu fui paralítico da perna direita durante 2 anos. No laudo militar, eu ganhei incapaz do serviço militar, incapaz de andar novamente. Eu ganhei incapaz de andar novamente. E assim, já tinham dado entrada na minha reserva no Exército, né? E eu assinei um termo de responsabilidade para sair do Exército, porque eu tinha certeza que eu ia andar de novo. Sabe? Que viagem. Então, assim, para fazer um resumão aí, sabe? Foi isso. E foi um cara que baterei muito, sabe? Consegui galgar algumas coisas aí. E
Já fiz vinheta da Rede Globo, fiz muito comercial para a Rede Globo, porque eu era bem maromba, né? E eu fazia muito teste, eu fazia parte de uma agência. Eu não sei se a galera me conheceu, você me conheceu na época lá, acho que eu era fortão. Então, assim, eu fazia parte de uma agência onde as pessoas tinham um perfil, né? Eu estava no perfil, sempre que te precisavam no meu careca passar mal, a pessoa me mandava fazer o teste. Então, eu fiz muito teste para comercial, fiz comercial para Presunic, fiz vinheta da Globo, de carnaval. Fui segundo coreógrafo no show da virada, tive 2 coreografias no show da virada da Rede Globo, onde participou o William Ribeiro, onde participou o William, que é do Zuc, tava o Léo Forte, o Robertinho, a Gabrielzinho, a galera fera aí. Fiz coreografia lá com o Marquinhos, um grande coreógrafo, o Marquinhos, que era o coreógrafo do show da virada, que a maioria das coreografias era ele, mas ele me chamou e pediu para eu fazer 2 coreografias, humildemente, onde eu tive uma participação lá. Fui dançarino lá, destaque no Revelação, tem lá, porque se eu quiser pegar, bota no YouTube lá e ver. Enfim, eu era do balacobaco, cara. O que me pegasse, eu ia lá e fazia. Então, pronto, esse foi o meu resumo. Aí o Jimmy me indicou para o Japão, né? Eu não queria vir, porque eu estava nesse ínter aí de fazer essas coisas de televisão. Eu não queria vir. Ele falou, não, vai. Ele fez até uma proposta indecente para mim, para vir para o Japão. Aí eu fiquei meio assim, tal, com ele. Aí depois eu conversei com ele de novo. Aí voltei. Aí eu falei, vou. A galera falou, vou. Vim para cá, primeiro vim para cá sem visto de trabalho, né? Porque a mulher queria me trazer para cá, eu não tinha consciência. Foi a primeira viagem que eu fiz fora do Brasil, foi Japão. Então, assim, foi uma coisa que vim para cá, fiquei 29 dias, fiz o meu trabalho aqui e ela quis que eu voltasse para cá. E foi aí que começou a coisa, porque quando eu vim para cá, na festa que fizeram para mim no baile, tipo, voltar para o Brasil, tinha todo mundo aqui. Tava o Nori, o Noripinho, o Ayako, tava o Jorge, tava todo mundo que trabalha aqui com dança, né? E eu vim para cá e eu falei, gente, olha só, vocês querem representar a cultura brasileira, vocês têm que estudar, né? Vocês não podem representar a cultura brasileira tendo um brasileiro aqui, tendo brasileiros aqui. Aí esse foi o meu erro, acho. Falar demais. Mas assim, por quê? Porque na minha concepção e na concepção de você exercer qualquer coisa, você tem que ter propriedade para aquilo. A gente tem que dar um diferencial de que aluno é uma coisa, dançarino é outra, coreógrafo é outra, professor é outra. Necessariamente isso não vai flertar, às vezes isso não vai flertar. Às vezes isso não vai fazer parte da mesma coisa. Né? A gente sabe que cada um tem uma função. Se você tiver várias funções muito bom. Mas assim, eu vendo aqui a precariedade que tem aqui em relação ao passado da cultura brasileira, a superficialidade que tem ao ver em passar a cultura brasileira, né? E também por dar aula por essas pessoas, eu dei aula para essas pessoas. O único que eu não dei aula foi o Jorge. O resto eu dei aula aqui. E saber que eles não têm condições de passar isso. Porque isso é muito importante falar. E você não pode se denominar professor de alguma coisa, né? Você não pode se denominar professor de alguma coisa. Isso não é legal. E aqui é muito modinha isso. Aqui as pessoas têm o hábito disso. Se denominar isso e faz. Sacou? Sem ter propriedade nenhuma. Isso aí é comum para todo lado. Aqui também tem muito. Sim, mas assim, para o estrangeiro é pior ainda, porque assim, às vezes a pessoa não fala nem sua língua. A língua da gente, não tem a vivência. Não fala a língua. E não faz a questão de falar. Muita gente que trabalha com samba aqui não faz a questão nenhuma de falar português. E nem saber de origem, nada. De repente não vai saber até a página 3, eu sei que vai. Muita gente sabe do samba que sabe até da página 3, página 5. Mas ainda assim tem uns que sabem alguma coisa. Mas tem gente aqui que não fala nem a língua. Então isso é complicado. Enfim, aí eu voltei para o Brasil, aí quiseram que eu voltasse para cá, eu ganhei um visto de trabalho, achei legal isso. E agradeci por isso, sou grato até hoje pela sua valorização. Fiz, fiquei aqui, fui passando o tempo, fui indo e voltando para o Brasil. Aí eu vi de uma outra forma, eu passei por algumas coisas aqui não positivas, e eu parei de trabalhar com a menina que me trouxe para cá, que era minha assistente. E fiquei sozinho aqui, cara. Fiquei sozinho aqui, sem falar língua, sabe? Eu fiquei sozinho no Japão.
Abandonado. Doideira. E assim, só que para quem já morou na rua e para quem já foi paralítico da perna direita, é por isso que eu falo, cara. A gente passa por coisas na vida e você olha para trás e você fala, pô, eu já vim de mais longe. Aí Tá eu bem, falei assim, bem demais, pô, né? eu falei, pô, não, pô, fiquei sem andar, por que é? Não vou, a coisa vai acontecer. Perfeito. E eu tenho um lado espiritual, né? Eu tenho um lado que sempre me ajudou, muito forte. E eu me agarrei nisso, aí fiquei aqui, encontrei uma mulher maravilhosa que hoje é a minha Lissa, que eu tenho uma família com ela, casei com ela por amor, né? Porque quando eu fiquei no Japão 3 meses, nunca fiquei com ninguém, eu sempre fui um cara que a galera da dança me conhece, que eu sabe que eu sempre fui da noite, sempre da vida aí, sempre fui um cara de namorador, mas eu nunca namorei ninguém da dança de salão, eu nunca me envolvi com ninguém da dança, nunca gostei, nunca curti me envolver com ninguém da dança. As pessoas que eu me envolvi, as mulheres que eu me envolvi, foram pessoas que não foram da dança, e pessoas maravilhosas, todas elas. Mas, assim, isso galgou para eu conseguir essa pessoa que eu consegui hoje. Ela foi no meu baile de aniversário, eu olhei, aí fiquei embasbacado. Porque ela tinha ido na minha aula, rapidinho. Ela tinha ido na minha aula, só que eu fazia show para Cartier, uma joalheria que tem aqui no Japão, a Cartier. Eu fazia show para Cartier. E sempre que eu fazia show para Cartier, eu não podia deixar de fazer, porque a farpela era muito boa. E eu deixava a minha assistente dando aula. Aí a Alissa foi nessa aula. Ela foi nessa aula e me viu. Quer dizer, ela não me viu. Aí a minha assistente falou assim, pô, vem uma japonesa aqui que você vai ficar louco quando você vê. Eu falei, pô, eu venho do Rio, mulher bonita dá em árvore. Eu não vou ficar impressionado com isso, não. Você sabe que eu não vou. Falou, ó, você vai. Aí chegou a Alice, né? Aí ela chegou no meu aniversário, eu já fiquei babacada. Ela falou, viu, não falei que tu ia ficar porque a Alice é uma mulher muito bonita. Eu fiquei meio assim, eu já tava um tempão na merda aqui também, né? Tava, pô. Aí eu falei assim, foi. Apaixonou. Aí apaixonei. Aí fiz o negócio do estrogonofe na minha casa, que eu morava sem morar sozinho. Aí ela foi na sexta-feira, só saiu na segunda. Aí foi, ficamos juntos, né? Eu me apaixonei também por ela. Ela fez uma mandinga, que essa japonesa, ela fez uma mandinga, com certeza. Aí já tinha começado cedo, já filho, bora fazer filho. Não, depois não, a gente ficou um tempo. Não, veio depois. Fazer filho, né? Mas aí hoje eu tenho minha família, pensei com ela, construí uma empresa chamada Elite Brazuca, aonde eu percebi uma coisa, pelo meio, né, da dança, de pessoas irem para fora do Brasil. E não criticando, eu acho que cada um sabe de si. Mas construir uma empresa, né? Construir essa empresa, querendo dar dignidade ao profissional de dança, né? Querendo dar dignidade. Porque o mais importante para o profissional de dança é a dignidade. A dignidade não tem preço. É você chegar, sabe? Exemplo, o Camacho, um cara que eu trouxe para cá, que já foi para 40 países. O primeiro visto de trabalho que ele teve, de chegar na imigração e dar carteirada, ainda falar o que ele ia fazer no país, foi aqui no Japão, Tóquio. Olha só. Entendeu? Vem aqui, Pintinha, para dar um beijo pro pessoal. Traz ela aqui, amor. Olha minha Pintinha, rapidinho, que essa daqui é... Traz ela aqui, amor. Essa daqui é o meu xodózinho. Dá um beijo pro pessoal. Aqui. Olha minha Pintinha. Oi, que gracinha. Um beijo. Oi. Dá um beijo, Pintinha. Fala, tchau. Alô, Mari. Joga um beijo. Joga um beijo pra ele. Joga um beijo. Joga um beijo, querido. Sei lá, amor. Deixa eu falar com ele. Tchau, pessoal. Tchau. Que gracinha. Pô, que gracinha. Tchau, amor. Fala, Rodrigo. Rodrigo Mari. E muito importante falar, Rodrigo Mari, sou padrinho de casamento dele. É meu irmão branco. Um profissional, um dos maiores coreógrafos que tem. Um dos maiores coreógrafos que tem na dança de salão. Sabe? Aquela coreografia com a roupa de Teletubby. Massa demais, cara. Não, então tem muita coisa boa dele. Assim, é um cara que a gente fez muito contrato junto lá na Penha. Tem uma história muito legal. Eu tava com ele, olha só, vocês vão rir. Assim, eu dancei muito de contrato, gente.
Então o Rodrigo também dançava. E a gente dançava num grupo onde era só a galera assim, pensa terceira idade. Então, eu estava dançando com uma mulher chamada Roseni. Aí, e o Rodrigo dançava com outras pessoas também. Aí eu tava dançando com a Roseni, eu dançando com ela, cara. Aí quando eu vejo, do nada, aí a calcinha da Roseni tá no chão. Aí eu tentei pegar, assim, foi, a calcinha da mulher caiu, cara, pela calça. Eu falei, pô, como é que a calcinha cai pela calça? Aí caiu assim, tentando pegar aquela coisa toda, o pessoal chutando. Aí, sabe, foi uma coisa meio... Aí foi uma coisa muito hilária, cara. Eu fiquei pensando assim, como é que essa calcinha caiu? Ela falou, não, porque ontem eu fui. Aí eu peguei a calça de ontem, que eu usei, aí o negócio caiu. Aí eu botei a calça, eu esqueci que tinha a calcinha dentro, aí que tinha a calcinha já de ontem. Então, porque eu fiquei assim, como é que a mulher de calça... Cara, foi várias paradas, assim, sabe? Gente, e, assim, o que Rodrigo viagem. participava de tudo isso, sabe? Eu já vi no meio de uma apresentação sutiã cair. Aqueles invisible bra, que não tem alça, né? Só colado. A menina tava lá do lado dos arcos do Teatro Odisseia. Tava dançando, negócio plot no meio. São coisas que acontecem. Aí o mais engraçado é que nessa apresentação todo mundo apresentou, saiu e não pegou. Ficou lá no meio. O apresentador começou a falar, ninguém pegou. Ficou o sutiã lá no meio. Depois alguém pegou. Cara, teve uma do Léo Gomes. A gente estava dançando assim, né? Todo mundo com o Léo Gomes, pô, novinho. Léo Gomes acho que tinha uns 14, 15 anos. A gente dançando, né? E o Léo Gomes sempre teve muita energia. Ele estava dançando um sotinho com a senhora, que a senhora pareceu, assim, usava uma peruca, tipo assim, parecia o Calbi Peixoto, assim, ela, sabe? Aí ela dançando, aí o Léo tava com blusão, porque você tinha que dançar social, né? O Léo tava com blusão. Aí o Léo fazendo soltinho com ela, né? Aquele passo de soltinho, quando ele passou a mão por cima assim, esse botão aqui agarrou na peruca da mulher, que levantou. Aí levantou a peruca dela no meio do... Nossa! Aí o Léo colocou a peruca de volta assim, ó. E ficou dançando com ela, com a peruca, com a mão. Com a mão? Com a mão assim, com o braço. Aí a mulher querendo pegar e o Léo tentando, porque assim, o Léo não queria perder a ficha, tá ligado? Era que viagem, cara. Que loucura. Meu irmão, é muita história, cara. Que essa muita história. Ale, então, olha só, cara, nós estamos quase na 1 hora de live só contando pô, essa história. cara, foi mal, cara. Assim, pô, até, cara, aqui. Gente, é muita coisa. Vamos entrar no conteúdo denso agora, então. Vambora. Vocês estão vendo aí que vivência, né, gente? Que experiência. Top demais. Esse cara é muito fera. Ó, então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho das nossas origens, né? As influências, de onde que veio uma parte da cultura no Brasil, de como que começou, de onde veio. Tinha coisa aqui, veio coisa de fora. O que você tem a dizer aí? Tá, assim, o que eu vou colocar para vocês é o estudo, né? A gente estava a falar de estudo. Eu vou tentar não colocar a minha opinião, porque assim, a gente não deve dar opinião e o que a gente acha. Eu acho que o professor, ele coloca um fato histórico. Essa é a função do professor. A minha função, eu acho, que é colocar para vocês experiências vividas, mas que coincidem com o que está escrito com a nossa história, né? Que flerte com isso. Então, assim, a primeira coisa, para mim, eu vou falar para vocês, o que quer dizer cultura, né? A cultura, eu costumo definir cultura como todo processo humano, né, de criação e recriação de forma de viver. Cultura, nessa perspectiva, é conjunto de padrões de comportamento, visões de mundo, elaboração de símbolos, crenças, anseios, hábitos, tradições que distinguem determinados grupos sociais. Para mim, isso é cultura, né? E o samba, né, que a gente tanto ama, né? Eu vou ler aqui um parágrafo aqui do grande Lira Neto, e desse livro aqui, que eu já estou acabando de ler, né, que se chama
Uma História do Samba, As Origens, Lira Neto. Quem quiser, eu recomendo. Tá todo marcado aqui, parecendo até um papagaio aqui, porque eu marquei algumas coisas aqui para falar para vocês. Fala sobre música, sobre dança, sobre Fala tudo? sobre tudo. Sobre tudo. Legal. E eu vou ler uma coisa aqui para vocês, está escrito. O samba agoniza, mas não morre. Reinventa-se, orbitando entre os signos ancestrais da festa e da agonia. Tributário da grande diáspora africana. Soube sobreviver à gramática do chicote na senzala. Nascido do saracoteio dos batuques rurais, adentrou a periferia dos grandes centros urbanos sem pedir licença. Iniciado nos terreiros de macumba, incorporou-se aos cortejos, ranchos, blocos, cordões, numa simbiose perfeita com o carnaval. Ponto. Não é minha opinião, está escrito aqui. E qualquer livro que você pesquisar, está escrito a mesma coisa. Ponto. Essa é a nossa origem. Parte de um princípio que a gente é um povo colonizado, aonde a demonização do corpo ela é estrutural. Então, a nossa cultura ela vai flertar o tempo todo com essa cultura afro, mas, além de tudo, ameríndia. Por quê? Existe o nosso povo originário, né, que são os índios, né, chamados índios, mas eles são nomes, né, que muita gente conhece como os tupinambás, né, a galera tupinambá. Na verdade, existe um anterior a eles, que eram os índios tapuias. Né? E existe toda uma filosofia aí, não somente religiosa, porque as pessoas tentam colocar ao religioso, né? E eu sempre falo para a galera que a gente está hoje agora, a gente está terreirizando. Então, terreirizando não falando da forma religiosa, e sim da prática do espaço. Né? A gente está praticando esse espaço, a gente está colocando todo um conceito dentro disso. Né? Então, a nossa cultura, ela é de cruzo. A nossa cultura é de cruzo. Eu não posso dizer para você que existe uma origem de uma coisa, a nossa cultura, em relação ao samba. Até porque essa filosofia aí, né, que vem aí da galera do Condongola, né, vem de um cruzo. Toda essa filosofia aí que veio para a gente, de comunidade, ela vem do cruzo. Então, o samba também vem do cruzo. Tanto é que existem várias vertentes do nosso samba. Existe o samba, se eu falar para samba, vamos falar samba. Tem um samba de gafieira, tem um samba repente, tem um samba a partir do alto, tem um samba canção, tem um samba chorinho, tem um samba enredo, né? Tem um samba do batuque de crioula, tem um samba de roda, né? Então, são variáveis. Então, assim, por que isso? Por causa do cruzo. Mesmo que seja, por exemplo, o samba canção, tu tem um primo que é de segundo grau, mas ele é da sua família. Não deixa de ser da sua família. Então, assim, a gente não pode dizer também que o samba canção não é samba. Só que ele, em determinado momento, ele não é aplicado para determinadas coisas. Então, isso é um assunto bem complexo. Você, músico, você sabe disso. Então, assim, a origem da nossa cultura, ela vem de toda essa dança aí. E, assim, eu já comecei aqui falando sobre isso, que aqui, né, no livro, já está falando dessa origem que vem. E ali ainda tem uma outra situação que fala que vem do lundu, também fala que vem de uma dança africana, já que não é o lundu anterior ao lundu. Então, uma dança que a gente faz, essa prática que a gente faz, né, que ali existe um outro texto ali no livro, para quem quiser ler, é muito importante, porque fala dessa colonização ao samba, até do samba de gafieira, né? Essa coisa da polca que veio, que a polca ela era anterior, ela foi também fundamentada dentro da África. Depois, quem quiser pesquisar, tentem pesquisar sobre isso, que é muito interessante. Eu acho que o profissional de dança, né? Porque o que eu estou falando é para o profissional de dança. Porque, necessariamente, o aluno ele não tem necessidade. Exemplo, no Japão, a pessoa não tem necessidade de saber disso, mas eles gostam de saber disso. Eu dou aula no Japão, onde as pessoas procuram estudar, né? As mulheres, né? Os homens não muito. Mas Ale, vai cair. Vai cair a live. Gente, segura as pontas aí. Vai cair agora, tem 15 segundos, a gente já entra na outra e já deslancha, já continua daí.
Sim? Tá bom. Vamos. Tá bom. Show. Então, a origem, né? Vamos. A origem do samba, Isso. ela, as origens, a gente pode falar Ó, das vai cair. origens. Vai 4, cair? 3,